Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando ouvimos o Evangelho, nossa fé aumenta e o Espírito Santo vem sobre nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, nós começamos a sentir coisas que antes nós não sentíamos. E essa presença do Espírito Santo, ela começa a fazer uma diferença na nossa vida. Então antes as coisas, como nós acreditávamos, elas deixam de existir, porque os nossos interesses, eles acabam mudando. Quando nós conseguimos sentir paz, quando nós sentimos alegria, quando nós sentimos o amor, quando nós nos sentimos satisfeitos. Isso mostra que esse é o caminho certo a se seguir. E esse caminho, ele passa pela palavra de Deus. Ele passa em nós obedecermos as coisas que nós aprendemos com o Senhor. E tem uma coisa que eu não sei se você pensou. Quando a gente lê o Antigo Testamento e todas as leis que existem neles, aquilo só pode nos condenar. Não existe ninguém que pode apagar a transgressão da lei. Não existe ninguém que pode tirar aquela desobediência de dentro de nós. E aqui vem a importância de Jesus, porque as pessoas que não têm Jesus, elas não conseguem escapar daquelas transgressões. E como eu sei que isso é verdade? Porque os meus pensamentos mudam, porque o meu coração muda, o meu comportamento muda. Então, quando nós chegamos mais perto do Senhor, nós começamos a entender coisas que antes nós não entendíamos. A nossa sabedoria, ela aumenta. Nós já não procuramos um culpado, nós procuramos o perdão, e é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, e é assim que nós começamos a viver a nossa vida, da forma que Jesus ensina. E como é bom quando nós começamos a ouvir o Evangelho e a nossa fé, ela começa a nascer. Eu gosto sempre de trazer as palavras que demonstram que aquele conceito ele é real e ele é verdadeiro. Porque muitas vezes nós não ouvimos essas coisas elas sendo pregadas dentro da igreja. E eu não sei te dizer a razão. Por quê? Porque eu não frequento a igreja. Eu saí da transição de não acreditar em Deus, em ser ateu, ao ponto de conhecer o Senhor através da palavra. Então, para mim é o suficiente a palavra de Deus dentro de casa, a oração, a evangelização. Isso para mim me basta. A graça de Deus dessa forma é o suficiente. Eu não preciso complementar a minha fé e nem a minha religião com doutrinação, nem com a opinião de outras pessoas. Eu estou contente com Jesus sendo o meu pastor. Eu não preciso de uma autoridade humana dizendo que para mim ela é o representante de Deus. Eu estou satisfeito com a presença do Espírito Santo e com Jesus Cristo. Ele é tudo o que eu preciso e a sua graça, ela me basta. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo vem, mas será que isso é uma verdade? Será que a palavra de Deus diz exatamente isso que eu estou dizendo a você? Porque sempre que eu falo alguma coisa, eu gosto de comprovar através da palavra, para não parecer que é uma opinião minha, ainda mais quando certas coisas que eu digo parecem contraditórias com que as coisas que são pregadas lá fora. Então, se a gente vai lá em Atos 11, versículo 15 a 17 e 21, a palavra do Senhor, ela diz assim: E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato,
os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Então, Atos, eles contam as primeiras experiências que os apóstolos tiveram com a evangelização, com a vinda do Espírito Santo. Então aqui Pedro, ele está relatando uma coisa, porque eles acreditavam que Jesus ia ser o Deus apenas dos judeus. Então havia uma discussão, porque eles estavam apegados às leis de Moisés. Então aquela lei que condenava, eles queriam jogar sobre a nova aliança e o novo sacerdócio de Jesus. E Deus veio exortando e veio mostrando que não era dessa forma a sua vontade. Que aquela lei servia sim para mostrar o que era o pecado. E Jesus servia para outra coisa, para perdoar os pecados que aquela lei ela condenava. Então, no meio de toda essa discussão, Deus pediu para que ele fosse na casa do capitão da guarda. Só que o capitão da guarda não era judeu. E quando ele voltou de lá, as pessoas começaram a criticar porque ele tinha tomado refeição na casa dessas pessoas e era contra o costume deles. E Pedro começou a explicar: olha, as coisas não são bem assim. Eu tive uma visão, eu tive um sonho que Deus me exortava. Por que eu estava dizendo que era impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Deus criou? E aqui nesse relato, Pedro estava dizendo o quê? Que quando ele estava anunciando o evangelho, quando ele estava falando a palavra de Deus para aquelas pessoas, o que aconteceu? E Pedro continuou: quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, como tinha vindo sobre nós no princípio. Então a mesma coisa que aconteceu com eles, aconteceu com aquelas pessoas. E qual é a razão? Porque ele estava anunciando a palavra de Deus, ele estava falando de Jesus Cristo. Então aonde o nome de Jesus ele é proferido, aonde a vida de Jesus é contada, aonde existe a intenção de crer no Filho de Deus, é nesse lugar que o Espírito Santo ele vai estar. Da mesma forma, e aqui é interessante, ele está criando uma relação de igualdade. O mesmo Espírito que você está recebendo nesse instante é o mesmo que Pedro, o mesmo que Paulo e que todos os apóstolos receberam. Olha que graça! O mesmo Espírito. Então todos que ouvem o Evangelho, todos que leem a palavra de Deus, recebem o mesmo Espírito. Você sabia disso? E às vezes a gente acha que a Bíblia é um livro qualquer, que eu poderia entrar dentro de uma sala de aula e começar a estudar ele e querer colocar milhões de coisas nele. Esse livro ele é espiritual. Esse livro ele é uma prova de fé. Esse livro ele transforma o nosso coração e ele muda a nossa vida. E ele nos dá poder. Esse Espírito ele nos dá uma capacidade que sem ele nós não temos. Ele derrama amor dentro do nosso coração. Esse Espírito produz luz no meio da escuridão. Aí eu lembrei que o Senhor tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então olha como existe uma mudança na forma de se fazer as coisas. Antes eles precisavam da água para demonstrar o arrependimento. Hoje nós precisamos do Espírito para demonstrar o arrependimento. É por isso que quando nós começamos a ler a palavra de Deus, por isso quando nós estamos na presença do Senhor, nós nos arrependemos de tudo que nós fazemos. E é por isso que fica mais fácil para perdoar. Porque é o Espírito quem nos capacita e nós sentimos que nós devemos fazer o mesmo que nós estamos recebendo de Deus. Não é bom quando a gente se reconcilia com alguém,
quando alguma coisa deixa de incomodar o nosso coração, ou quando nós aceitamos as coisas quando elas são. Enquanto nós continuamos questionando as coisas, não aceitando as coisas. Eu sei que é difícil certas coisas que acontecem, mas nem sempre nós podemos fazer alguma coisa, mas nós sempre podemos aceitar, nós sempre podemos entender que cada coisa dura o tempo que é necessária, que cada vida tem o seu propósito e as coisas não são sobre nós. A vida, ela é sobre quem? A vida, ela é sobre Deus. Então nós estamos sendo batizados como? Através do Espírito Santo, que vem através da Palavra de Deus. Então adianta eu ir num lugar onde a Palavra de Deus ela não é lida? Adianta eu ficar indo num lugar que de 1 hora, se você pegar 2, 3 versículos só que é lido, e o resto é opinião, e é dogma, e é doutrinação, e é repetição, aquilo muda a vida de quem? O Evangelho, com tantas páginas que ele existe, você pegar alguns trechos, e olha que eu pego alguns versículos para mostrar que a frase é verdadeira, e mais tudo que eu digo é baseado na Bíblia. Eu não estou aqui pregando opinião, eu não estou pregando nada. Tanto que tem coisas que eu digo que certas pessoas elas não suportam a doutrina da verdade, aquilo que Jesus ensina na palavra, porque muitas vezes é contrário àquilo que os homens pregam, a religião que eles inventaram, não é a religião que Deus colocou. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos em Jesus Cristo. Então, quando nós acreditamos no Senhor, nós recebemos os mesmos dons que os apóstolos receberam. Ah, mas por que eu não faço as coisas? Você tentou? Você se dedicou? Eles viviam para Deus. Eles colocavam o Senhor a todo custo, eles obedeciam o Espírito Santo. Você está vivendo a quem? Você está obedecendo a quem? Você quer a graça de Deus na sua vida, mas não abre mão dos seus velhos costumes? Então será que quando nós começarmos a viver mediante ao Espírito, as coisas não começam a ser totalmente diferentes? E cada pessoa tem um propósito. Será que é necessário hoje em dia fazer de novo os mesmos milagres para que as pessoas creiam? Jesus disse que o único milagre que seria feito era o mesmo de Jonas, o da baleia. E ele fez exatamente o mesmo, só que ao invés de entrar dentro da baleia, ele desceu ao mundo dos mortos e ressuscitou. Então nós não precisamos de um novo milagre, nós não precisamos de um novo evangelho, nós não precisamos de nada, o que nós temos já é o suficiente. Ele já é capaz de evocar o Espírito Santo, de causar arrependimento dentro do nosso coração. Então olha que bênção, o mesmo Espírito nós recebemos com os mesmos poderes, com as mesmas maravilhas, com os mesmos milagres. Talvez o que esteja diferenciando é o tamanho da nossa fé, e o tamanho da nossa busca, e o tamanho da nossa entrega. E Pedro, ele faz uma pergunta para eles, porque ele estava sendo criticado, porque ele tinha tomado refeições e estava dizendo que os não-judeus também mereciam a graça de Deus, o poder. E quem era eu para ir contra Deus? Se Deus estava dando essas revelações para Pedro, quem era ele para querer condenar as pessoas? E a igreja muitas vezes quer fazer panela, quer ficar fazendo panela porque é os amigos, porque isso e porque aquilo, e quer condenar quem não faz parte. Todo aquele que faz parte, entre aspas, de uma religião que se diz cristã, porém ela diz que só ela leva a Cristo, isso é uma seita. Tá? Então se você ouvir o seu padre, o seu pastor dizendo que é apenas ele que leva ao céu, qualquer um outro que não for está condenado, isso é seita. Isso daí não tem nada a ver com o evangelho. E Pedro, ele entendeu que ele deveria, ao invés de ir contra Deus e contra as pessoas que queriam colocar esse jugo sobre aquelas pessoas, dizendo que eles não eram dignos, sendo que o testemunho que Deus estava dando era diferente. O poder do Senhor estava com eles. E muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Então, como eu me converto ao Senhor? Quando o poder de Deus ele está comigo. E como eu trago o poder de Deus até mim?
através da presença do Espírito Santo. E como eu trago esse Espírito para perto de mim? Lendo a palavra de Deus. Por que vocês acham que eu falo para ler a palavra todos os dias? Por que eu falo para começar pelo Novo Testamento, por Mateus? Porque é justamente lá que começa o Evangelho. É lá que começam as boas novas, o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento condenava. É ali que começa a salvação, o cumprimento das promessas. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em Romanos 10, versículo 14, 15 e 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como podem crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? E como é que essa mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas novas. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então essa carta de Paulo aos Romanos, ele está explicando: meus amores, meus irmãos, meus queridos, vocês querem aumentar a fé de vocês? É através da mensagem, é através das palavras de Jesus. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Então, como é que as pessoas elas podem orar se elas não acreditam em Jesus? Por isso que a gente vê essa cultura de pedição de oração. Quando tem um problema, ao invés das pessoas se perguntarem: poxa, será que eu não devia ter construído uma relação com Deus? Não, elas vão procurar alguém que, entre aspas, na cabeça delas, elas têm minimamente uma intimidade com Deus, porque ela é um sacerdote, alguma coisa que se diz de Deus, e ela vai lá pedir uma oração. Esses dias nós não vimos um padre, bonitinho, tudo, né? Adoro esses padres harmonizados, que depois ele tava lá, né? Dando o botãozinho dele, bebendo a cervejinha. Então é na missa bebendo vinho, e em casa bebendo cerveja e dando o botão. Olha que sacerdote. Adianta você achar alguma coisa se você não conhece a palavra? Paulo está falando: meus amores, a fé de vocês precisa ver porque vocês conhecem a palavra. Se você olhar uma questão dessa de múltiplas respostas, que tem uma pergunta e 5 coisas, ainda que você pudesse escolher uma delas, como você sabe qual é a certa se você não conhece a palavra? Como que você sabe se aquela pessoa que você está pedindo, ela conseguiria responder essa questão? Tinha uma questão do Enem que eu achei a coisa mais curiosa do mundo, porque a pessoa questionava, mas ninguém sabia a resposta. E aí cada um ficava chutando. Ah, eu acho que é a A, eu acho que é a B, eu acho que é a C, mas ninguém sabia. Porque ninguém conhecia, ninguém minimamente sabia fazer uma conta de matemática básica. Então, como eu não sei fazer, errado é o enunciado do Enem, não sou eu, porque eu não erro. E é assim que nós fazemos com a palavra. Errado é quem prega a verdade. Por que não? Porque a que eu gosto é essa, a que eu acho é essa, a que eu gosto é da mãezinha. Eu gosto do padre do botão, do padre harmonizado, do padre bombado, é desse que eu gosto. Eu gosto do pastor que anda de avião, de Rolex. Eu gosto do pastor que fala inglês, das igrejas pretas, é desse que eu gosto. Essa palavra morta, velha, ah não, essa não, essa coisa de gente louca, quem lê a Bíblia fica louco. E aí? Então como é que as pessoas elas podem crer se elas não encontram pessoas que conseguem minimamente viver aquilo que Jesus diz? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Cara, por que eu falo para vocês lerem a palavra de Deus? Porque eu sei lá se vocês vão ouvir uma mensagem que ela não foi adulterada. Eu sei que são pessoas que não estão pregando por interesse. Se você vê alguém pregando o evangelho por amor, que não tem vínculo financeiro, que não está querendo ficar famoso, que não tá, que ele já alcançou. Nessa vida ele já bateu a meta, ele não está precisando de Deus para sustentar ele de alguma forma. Nada, nada. Não coloca a glória dele em nada, não está preocupado com nada. Aí tudo bem.
Agora, enquanto a pessoa depender disso, que o sustento da família depender disso e as coisas dependerem disso, não dá, vocês vão me desculpar. Aí vai acabar virando Judas, né, que cuidava da bolsa e era corrupto e vendeu Jesus por moedas. Porque para ele aquilo era o importante. O importante não é o que Deus fala, não é o que faz, não é o testemunho na nossa própria vida, não é a mudança, não é nada. Não, o importante é o que ele quer que seja. E como poderão ouvir a mensagem se não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Então Deus vai capacitar pessoas para enviar a mensagem através do testemunho. Não é entrando em curso. Nossa, me dá nojo. Me dá nojo entrar no Facebook ou entrar em rede social e pelo fato de eu postar conteúdo nessa linha, ficar me vendendo anúncio de gente querendo ensinar eu pregar, ensinando eu falar, ensinando a convencer, a administrar a igreja, a software disso, a software daquilo, a usar as pessoas como se elas fossem um objeto para um meio. Cara, e tem gente olhando e achando isso tudo normal. Eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou nada, eu sou servo. Eu tenho nojo dessas palavras, eu não sou nada disso. Nada, nada. Não me associa a igreja nenhuma, a coisa nenhuma, é a nada. A nada. Quer associar meu nome? Associa a palavra, associa a Cristo, associa o Espírito Santo, associa a qualquer outra coisa. De resto, eu não quero nenhum título e nem a glória que as pessoas possam dar. Porque o que para eles é obsessão, para mim é lixo. Para mim é lixo. O evangelho é a vida do Senhor e pessoas morreram por isso e os homens têm banalizado. É a banalização do evangelho. Então, ou nós ficamos do lado certo, que é do lado da palavra, do Espírito Santo e de Jesus, ou nós vamos continuar crucificando o Senhor. E eu não vou. Com a minha vida, não. Você faz o que você quiser com a sua. Você chama de Deus o que você quiser. Eu não vou chamar. Porque seria muita sacanagem com o Espírito Santo ficar fazendo essas coisas. É muita sacanagem. Porque nós começamos a tratar Jesus como alguém que faz parte da nossa vida. Quando a gente lê na palavra que eles cuspiram no Senhor, que eles humilharam o Senhor, tudo aquilo que ele passou, dói em nós aquilo. Que nós o amamos. É ele quem nos compreende. Então eu não vou pegar a glória de Deus e o testemunho de Deus e tudo que ele sofreu e a fé que ele produziu em mim e simplesmente colocar em outra coisa. Não, vocês me desculpam. As escrituras sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. As boas novas. Você é um mensageiro de Deus. Você que foi batizado no Espírito Santo, que lê a Bíblia dentro da tua casa todos os dias, que Deus tem colocado dentro do teu coração sentimentos e pessoas e transformado a tua vida. Não se envergonhe do Evangelho. No começo o diabo vai se levantar, vai se perseguir, vai falar de você e vai querer te desmotivar e não tem problema. Nós vamos cair? Sim. Não tenha vergonha de falar eu caí. Tenha vergonha de mentir. Tenha vergonha de não anunciar a palavra e de não buscar a palavra todo dia. De resto, tudo bem. Nós podemos errar? Sim. E reconhecer faz parte da presença de Deus. Então nós não precisamos enganar as pessoas que tentam nos ajudar. Muito pelo contrário. Nós colocamos à prova tudo aquilo para a gente entender com os nossos erros e com a nossa própria vergonha. Então você vai se tornar um mensageiro das boas novas de Deus e Deus está dizendo, olha como é bonito. E aqui vem a razão, porque eu sempre falo para começar pelo Novo Testamento. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, se a fé vem por ouvir a mensagem, se a fé vem por ler a palavra de Deus, é qualquer parte? Não. Qual parte que é? Por meio da pregação a respeito de Cristo. Em qual lugar está a pregação a respeito de Cristo? No Novo Testamento. Então, se a tua fé é pequena, é aqui que você começa. Ah, mas eu não vou ler o Antigo Testamento. Vai, quando você tiver fé, quando você conhecer as palavras de Jesus, quando você ler o Antigo Testamento e conseguir reconhecer Jesus em cada etapa, em cada promessa. Se você olhar a tua Bíblia de lado, praticamente 80% dela é o Antigo Testamento. Estão as promessas do que viria. E os 20% é Jesus cumprindo. Não daria nem 20%. Porque se a gente fosse pegar os evangelhos
que a gente vai lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, praticamente eles estão contando ali, não dá nada. Então é aquilo ali que vai mudar o tamanho da tua fé, porque é aquilo ali que vai trazer a experiência do Espírito Santo e os sentimentos para perto de você. E aí a tua vida ela vai começar a mudar a um ponto que você nem vai mais se reconhecer. Então as coisas que te atentavam já não atenta mais, as coisas que você gostava você já não gosta mais, aquilo que você esperava você não espera mais, você encontra um propósito em algo que é muito maior, que é servir ao Senhor. Então a gente olha a palavra de Deus e às vezes você está aí bugado. Mas por que não... Vai ler a Bíblia. Antes de você querer me questionar e falar o que você acha, você já leu a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Não vai no Google, não pesquisa, vai você ler, deixa Deus. Bíblia é um livro de revelação do Espírito Santo. Não adianta ficar lendo Apocalipse. Vou ler Apocalipse, que é o livro da revelação. Cara, você não entende a tua vida. Você quer entender os mistérios de Deus. Você não entende o teu comportamento, você não entende a tua insistência, quer se passar de inteligente. Sendo que não tem bagagem espiritual, não tem nada, não serviu a Deus, não serviu nada. Não está dando conta dos próprios sentimentos, não entende a razão das coisas, não entende nada. Sabe, não entende nada. E eu fico de chato aqui toda vez, mas tá bom. Se é isso que o Espírito quer que eu fale, eu falarei. Quantas vezes a gente olha lá, Paulo sendo apedrejado. Eu gostaria de verdade, leia a palavra de Deus, por favor. Faz o meu propósito valer a pena. Eu não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo nada. Só gostaria que você pudesse experimentar Jesus dentro da tua casa, para você ver o quanto é bom servir a Deus, o quanto é bom sentir em paz, o quanto é bom poder dormir à noite, o quanto é bom poder servir ao Senhor e olhar a vida de outras pessoas, graças à sua obediência. O quanto é bom ser perdoado, o quanto é bom a gente sentir o amor de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa criar dentro do teu coração esse desejo, essa vontade de ler a palavra, que você encontre todo o arrependimento e todo o pecado dentro da palavra e saiba o tamanho da graça e da misericórdia de Deus pelo perdão que nós recebemos, por tudo aquilo que nós erramos e por tudo aquilo que nós fizemos. A misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. E existe um Espírito, o Espírito Santo, que Jesus nos enviou para que nós pudéssemos sentir as mesmas coisas que os apóstolos sentiam. E nós podemos fazer as mesmas coisas se nós tivermos fé. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.